Olá, na aula de hoje eu vou te mostrar quais foram as principais novidades trazidas pela Lei 13.105 de 2015, o novo CPC, em relação à petição inicial e também vou fazer algumas comparações com a Lei 5869 de 73, o CPC antigo. Então, vamos lá. Bom, a petição inicial no CPC antigo, ela era balizada pelo artigo 282, que dava, aquela fórmula do bolo para você fazer uma petição inicial, conjugada com o artigo 39, inciso 1º, que dizia que o advogado tinha que botar na petição inicial justamente o seu endereço para receber futuras intimações, referentes ao processo. Agora, o principal artigo da petição inicial é o artigo 319. Tá? Antigamente era o 282, conjugado com 39.1. Agora, no novo CPC, o artigo que baliza a petição inicial é o 319. E ele trouxe, o artigo 319, algumas novidades muito interessantes para a petição inicial. A primeira delas está no inciso 1º. Tá? O inciso 1º ele fez uma correção técnica no código mesmo. Tá? Antigamente, o inciso 1º dizia que deve haver um endereçamento para o juiz. E, na verdade, a petição inicial não é endereçada ao juiz, ela é endereçada ao juízo. Tá bom? Era uma falha que não era das mais importantes, mas era uma falha técnica que foi corrigida, tá? Agora pelo inciso 1º do artigo 319 do novo CPC. Tá bom? Então a primeira mudança foi essa, trazida pelo inciso 1º. Bom, a segunda novidade foi trazida pelo inciso 2º do artigo 319 do novo CPC. Tá bom? E ela é referente à qualificação das partes na petição inicial. O artigo 282 do CPC antigo, ele dizia lá que o autor na petição inicial ele tem que botar nome, profissão, endereço, residência de autor e réu, etc. O novo artigo 319, do novo CPC, ele mantém essas qualificações que o código antigo mandava colocar na petição inicial, porém ele adiciona mais 3 novas qualificações que devem ser postas na petição inicial. Tá? A primeira delas, se o autor possui ou não união estável. Tá bom? Agora, na petição inicial, tem que dizer se existe união estável ou não. Tá? Mas por quê? Pelo seguinte, a união estável ela é equiparada ao casamento no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que isso ocasiona? Isso ocasiona justamente efeitos patrimoniais, tá? Dependendo do processo. Essa preocupação do novo código veio justamente para proteger um companheiro, que esteja em união estável do réu ou do autor, quando o seu patrimônio possa ser afetado. Tá bom? Então agora, uma exigência trazida pelo inciso 2º do 319 é dizer se há união estável na qualificação. Quando estiver fazendo a qualificação da petição inicial, deve lá agora botar se há ou não união estável, tá bom? Essa exigência não tinha no CPC antigo, tá bom? E agora essa nova exigência é trazida pelo inciso 2º do artigo 319 do Código de Processo Civil. A segunda exigência, trazida pelo inciso 2º do 319 do novo CPC, é que agora também deve constar na qualificação o CPF, ou se for pessoa física, ou o CNPJ se for pessoa jurídica. Tá bom? Esses dois, todo mundo, a maioria dos advogados, colocavam também quando estavam qualificando o CPF do autor ou o CNPJ, mas não estava expresso no CPC antigo. Isso não constava de forma expressa no artigo 282, nesse segundo artigo 282, tá bom? Agora, no novo CPC, isso veio expresso. CPF da pessoa física tem que constar na qualificação, ou se for pessoa jurídica, o CNPJ também, tá bom? E a terceira modificação, trazida pelo inciso 2º do artigo 319, é que agora o autor tem que fornecer o seu endereço eletrônico, o seu e-mail. Tá? E por quê? Bom, a tendência do processo civil brasileiro é justamente a digitalização, a informatização do processo. A tendência agora é acabar com o processo físico, transformar tudo em digital,
justamente para facilitar, né, para melhorar a velocidade, melhorar, né, toda a tramitação do processo. Futuramente, eu acredito que vai até acabar autos do processo, né? Autos, lembrando que autos é o livro, né? Quando você materializa o processo, quando você cria o livro, aquele livro do processo que pode ter a capa rosa ou então a capa cinza, bege, né? Dependendo da ação, verde, azul, dependendo do tipo de ação, a cor da capa muda, né? Isso são os autos do processo, a materialização do processo, tá? Isso futuramente vai acabar, porque o processo agora todo vai ser eletrônico, né? E o que vai facilitar muito o trabalho de muita gente, né? E vai agilizar muito também. Então, agora já o novo CPC, já pensando nessa extinção da forma física do processo, já requer que o autor coloque, né, o e-mail, né, justamente para notificar, né, fazer notificações processuais que podem até agilizar futuramente, né, nesse trâmite processual. Então, a terceira modificação é essa. Agora, o inciso 2º do 319, né, então consta que o autor tem que botar o e-mail. No 282 também não havia essa exigência. Tá? Então, recapitulando, são 3 exigências que há mais, né, do que agora consta no inciso 2º do 319, que não constavam no inciso 2º do 282, tá? Que é justamente a existência de união estável, que o autor tem que botar, o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, tá bom? E o e-mail, tá? Essas são as 3 mudanças trazidas pelo inciso 2º do 319. Uma outra novidade também, dessa vez trazida pelo parágrafo 1º do artigo 319, justamente no caso em que o autor não possui alguma informação do inciso 2º, por exemplo, CPF, né, ou endereço, alguma coisa do tipo, ele vai ter a possibilidade, né, de requerer que o juiz oficie algum órgão oficial justamente para ajudar o autor a chegar a essa informação, né? Como por exemplo a Receita Federal. Tá? Esse parágrafo primeiro é muito interessante porque ele significa um fortalecimento do princípio da cooperação processual, né? Agora, o novo CPC, ele bate muito nessa tecla, né, de cooperação processual, tanto do autor em relação ao réu, né, como reciprocamente, em relação ao autor, obviamente, mas também entre a relação triangular, né, autor, réu e juiz, né, a cooperação entre todos, né, para que se haja uma melhor prestação jurisdicional. Então, agora, caso o autor não tenha alguma informação do inciso 2º, ele pode ingressar com a ação, tá? Ele pode tranquilamente ingressar com a ação e requerer que o juiz o ajude, né, a obter essas informações que ele não tem do inciso 2º. Então, essa é mais uma novidade também trazida pelo novo Código de Processo Civil. Bom, o parágrafo 2º do artigo 319, na minha opinião, foi uma das melhores modificações, né, em relação à petição inicial. Tá? O parágrafo 3º também, né, mas um tem relação com o outro, tá? Mas o parágrafo 2º, ele diz que mesmo se o autor não tiver qualquer informação do inciso 2º, tá? Mesmo que ele não tenha qualquer informação do inciso 2º, se for possível a citação, tem que citar, tá bom? O juiz não vai poder indeferir a petição inicial ou deixar de citar se o autor não tiver qualquer informação do inciso 2º, tá bom? Caso seja possível a citação, tá bom? E o que isso significa? Isso significa um fortalecimento do acesso à justiça, tá? Agora, não pode haver um indeferimento só porque o réu não tem o CNPJ da empresa, por exemplo, tá? O serventuário da distribuição não vai poder falar, ó, sem o CNPJ eu não posso dar entrada, tá bom? O novo CPC acabou com isso. O novo CPC fortaleceu o acesso à justiça nesse ponto, dizendo que mesmo que o autor não possua qualquer informação do inciso 2º, né, ele, se for possível a citação, o juiz tem que mandar citar, tá? Essa novidade é trazida pelo parágrafo 2º. O parágrafo 3º, reforçando ainda mais
né, o princípio do acesso à justiça, né, esse fortalecimento do princípio do acesso à justiça, ele diz que a petição inicial não será indeferida, né, caso não seja obedecido alguns requisitos do inciso 2º, né, mesmo que torne impossível ou muito excessivamente, né, oneroso o acesso à justiça. Então, quer dizer, o juiz não pode dar essa desculpa, não pode falar que não vai citar porque o autor não cumpriu, não tem as informações do inciso 2º e, devido a isso, isso torna muito oneroso para que haja, né, a citação do réu. Tá? Então, o que isso significa? Interpretando esses dois parágrafos, agora o acesso à justiça está muito mais fortalecido com o novo CPC. Tá bom? Não haverá mais esse tipo de indeferimento bobo, né, na minha opinião, só porque o autor não possui, né, as informações de qualificação, né, do inciso 2º. Tá bom? Bom, por enquanto, essas são as principais novidades. Eu vou fechar esse primeiro bloco e eu vou continuar no segundo bloco falando sobre mais novidades e mais comparações sobre o novo CPC em relação ao CPC antigo. Tá bom? Até daqui a pouco.